Vamos lá para terceiro capítulo aí dessa parte de suspensão, onde a gente vai falar sobre ajustes de cambagem e convergência para carros de corrida. Então vamos lá, começando, o que é a cambagem, né, quando a gente fala? A cambagem é a inclinação das rodas em relação ao plano frontal do carro, né, tecnicamente falando. Na prática, se a gente observar, o que isso vai ser? Né? Se a roda ela tiver inclinada, né, com o topo para fora do carro e a parte inferior para dentro, a gente chama isso de cambagem positiva, representada pelo sinal de mais. Né? Isso aqui, quando a gente fala o carro está cambado positivamente. Se ele está neutro, então zero, ele vai estar alinhado assim com o chão. Então a gente tem o chão aqui, e isso num ângulo de 90 graus, né? Perfeito, assim, perfeitamente vertical em relação ao chão. E a cambagem negativa é quando a parte inferior está mais para fora do carro do que a parte superior que está para cá. Então essa cambagem é representada pelo sinal de menos, né, conhecida como a cambagem negativa. Beleza. Então como que isso muda, né? Que isso muda no carro, né, quando a gente está falando de desempenho? Então assim, em corridas de circuito, né, a maior parte do desempenho ela vem nas curvas. Então, naturalmente, se a gente pensar em uma corrida em linha reta, por exemplo, você deixar a roda o mais alinhada possível com em relação a 90 graus com o chão, você vai aumentar a área de contato do seu pneu. Porém, né, em circuito vale a pena a gente colocar, né, uma cambagem para controlar essa área de contato durante as curvas. Então, se aqui, né, a gente tem a força lateral entrando para a direita, igual está indicando por essa seta. Então, o carro aqui está provavelmente fazendo uma curva para a esquerda, né, se a frente está apontando, né, para cá, né? Vamos supor que o carro está perfurando aqui a tela, saindo direto. Não estou pensando, então, né, pensa um ponto de fuga, tentando aqui fazer um desenho. O carro está indo, né, na direção para frente em relação ao que a gente está olhando. Então, o carro fazendo a curva para a esquerda, força lateral entra aqui, deixando a roda neutra, a gente teria somente essa área de contato devido à força que vem na suspensão, a deformação do pneu principalmente. Então a gente está, por exemplo, aqui com metade do pneu de área de contato. Colocando mais cambagem negativa aqui nesse caso, né, que a gente tem a parte superior mais para dentro e a parte inferior mais para fora, a gente consegue aumentar a nossa área de contato, né, considerando a deformação que o pneu sofre, que é o que a gente vê aqui, na curva. E aí isso dá mais aderência para o carro, além do fato, né, da roda inclinada ajudar naturalmente criando uma força que joga para dentro. Embora essa componente vamos dizer assim, ela tem uma contribuição menor do que a área de contato do pneu com o solo, né? Então, o princípio básico da gente colocar cambagem é esse, né? Por exemplo, em ovais, você pode perceber se a gente trazer um carro de NASCAR, ele vai ter o lado que fica mais perto lá do muro, o lado de fora cambado negativamente, o outro lado positivamente, para o carro naturalmente ter essa tendência de fazer curvas melhor para a esquerda, né? Então, não necessariamente aqui a cambagem negativa vai ser sempre boa, né? Pode ser que, por exemplo, tenha mais curvas para um lado do que para o outro, a gente queira usar cambagens diferentes, né? Então, tem vários fatores aí que vão influenciar na escolha da cambagem. Além mesmo, né, que isso naturalmente na reta você andar com uma cambagem assim diminui a área de contato, então fica mais difícil de você tracionar e frear o carro, por exemplo. Um outro fator para a gente considerar é que ao inclinar, né, a roda, então se a gente tem uma roda aqui reta em relação ao chão, que é o que estava, pensando numa mola, né, ela está fazendo força para cima e aí isso daqui segura o carro. Se a gente inclina essa roda, colocando uma cambagem negativa, a força para o carro está indo inclinada também. Então essa força ela é dividida em duas componentes e é natural a gente pensar que quando ela é dividida, né, essa força aqui vai empurrar menos o carro para cima. Então por isso que esse gráfico aqui que mostra, né, a componente mola do pneu, vamos dizer assim, né, o quanto que o pneu empurra o carro para cima com diferentes cambagens muda. Então a gente vê que isso cai à medida que vai se adicionando cambagem. Voltando a esse gráfico aqui, vocês já viram ele na parte de pressão de pneu, né, que eu falei de novo sobre a mola, que lá aumentava a pressão de pneu, essa mola ficava mais rígida. Aqui a gente coloca
né, mais cambagem, tanto positiva quanto negativa, então vai ficando menos rígido. Então você vê essa linha azul, né, que ela está aqui num patamar maior do que com uma cambagem mais agressiva, né, que representa uma mola mais mole, vamos dizer assim, no pneu. Então isso vai mudar a altura do seu carro, por exemplo, vai deixar ele um pouco mais macio. Então também tem esses detalhes aí para serem considerados, principalmente se você está muito perto, né, da altura mínima que você tem que ter. Se você fizer uma mudança muito agressiva de cambagem, provavelmente a sua altura vai ter mudado para te deixar fora do regulamento. Então, uma coisa que é importante prestar atenção. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como que a cambagem é usada, né, por exemplo, aqui na Fórmula 1 com essas câmeras térmicas, a gente consegue observar aqui uma curva que o Paul di Resta fez. Aqui ele teve um travamento de roda, né, na freada, então vamos observar mais o lado esquerdo. Então a gente percebe no início da freada, né, na reta, como que a área de contato do pneu, que é onde está, né, aquecendo mais, vamos dizer assim, que está a maior parte da área de contato, ela está composta principalmente por essa região interna do pneu, né? Vamos apagar aqui as anotações. Vamos voltar com as anotações agora. Então aqui durante a curva, né, a parte do pneu que começa a trabalhar mais na hora que ele vira o volante e tem força lateral, você vê como que o pneu inteiro ele começa a se aquecer, então quer dizer que ele está trabalhando, né, mais a área de contato nessa região. Então isso daqui vem justamente pela cambagem, tanto que se a gente observar no início aqui dessa curva, por mais que ele travou a roda, observa como que não fica amarelo, né, mais quente no pneu inteiro, só na região que ele acabou travando a roda. Então olha só, observa aqui como fica nessa parte, fica mais roxo, tá vendo? E aqui fica amarelo, não está usando o pneu inteiro. Isso acontece justamente porque a cambagem desse lado, por ser o lado menos carregado, não está otimizada para essa curva. O mais importante é deixar o lado mais carregado, né, que pela curva ser para a direita naquele caso, deixar ele com a maior área de contato possível, porque lá é que vai ter a maior parte da aderência do carro sendo produzida. E observa como para outra curva aqui já não está encostando e antes a gente tinha, né, ficava amarelo. Então, esse é um exemplo de uma cambagem ajustada bem próximo do ideal e o efeito dela na área de contato do pneu e na construção de temperatura do pneu ao longo da curva, né? E agora, né, terminando a parte de cambagem, vamos lá para a parte de convergência, né? Convergência, a gente fala que ela está voltada para fora, que é toe out. Quando as rodas estão apontadas, o carro está indo nessa direção sempre, né? Então aqui ele está indo para cá, está indo para cá, essa é a frente do carro. Então, se a parte da frente das rodas está apontada para fora da frente do carro, a gente chama dessa convergência aberta, né? Ou de toe out. Se ela está neutra, a gente chama disso neutro, né, que está alinhado aqui com a direção que o carro está andando, e para dentro, que é a roda apontada para dentro. Geralmente vocês vão pesquisar e ver essas imagens sempre voltadas para os dois lados, né? Essa é uma maneira de ver, porque dependendo do carro ele não tem ajuste de convergência traseira, por exemplo, então a convergência traseira é o que é dado, né? E aí a partir daí a gente estabelece a dianteira a partir de onde as rodas traseiras estão apontando, por exemplo, né? Um carro que tem um ajuste dependente, aí você já tem que se preocupar em fazer um alinhamento das quatro rodas, então não dá para usar o alinhamento da roda traseira como referência, por exemplo, né? Então, são algumas considerações que você tem que fazer na hora de avaliar a convergência. E como você avalia, quais são as considerações importantes a serem feitas? Bom, a gente tem que pensar qual que é o efeito que a convergência faz, né? Então, passando para cá, vou mostrar esse slide aqui primeiro, a gente percebe que o pneu, esse pneu aqui, ele está indo sempre na mesma direção, tá? Ele está indo sempre para cá. Ele está andando reto, esse chão aqui não está mudando de direção e o pneu também, a gente só vê que ele está virando aqui, mas ele continua, é como se fosse você estivesse saindo de frente com o seu carro, ele não está gerando nenhuma, não está virando o carro, então assim, essa montagem, se o carro tivesse aqui, ele estaria parado aqui no mesmo lugar, ele só está virando e aí tem um motor, um dinamômetro para medir a força. Isso daqui é para ilustrar que o pneu, quando ele vira, ele deforma, né? A gente consegue ver bem claramente essa deformação aqui. Olha onde ele começa, né? Vou traçar uma linha aqui onde o pneu começa. Ele começa aqui e está terminando aqui depois, né? Com o tanto que vira. Isso não é primariamente do ângulo que está sendo dado no pneu, né? Isso acontece porque a direção que o pneu vai, que é representada aqui por essa seta,
ela é diferente da direção que a banda, vamos dizer assim, a banda de rolagem do pneu fica, né? Então essa diferença, né, se a gente voltar para cá, é o que causa força lateral no carro. Então assim, aqui a gente tem para frente, a gente tem um ângulo de força lateral na frente e atrás, e à medida que tem esse ângulo de deslizamento, né, vamos supor, para cá, ele vai gerar uma força lateral. Qualquer pneu tem esse princípio básico de funcionamento para virar. Se não tem esse ângulo de deslizamento, não existe força lateral. O pneu não é rígido com o chão para gerar. Ele precisa desse ângulo de deslizamento para gerar força lateral. Como que a gente pode ver aqui, o zero, a força lateral gerada também vai ser zero. E esse pneu chega num ponto que ele passa, né, desse ponto ótimo também. Isso é falando um pouco, né, sobre o comportamento dos pneus. Por que que eu falo isso? Né? Voltando para essa imagem agora. Por exemplo, né, numa pista onde você está fazendo uma curva para a direita, né, você ter as rodas traseiras apontadas, né, para esse lado, vai, querendo ou não, te ajudar a ter um pouco de estabilidade na hora de tracionar. Vai ser meio estranho para você sentir, mas você vai acelerar, você vai ir na direção que você quer ir com a curva. E seu pneu ele vai acabar deslizando menos, gerando menos temperatura. Então, né, então supor se ele estivesse indo para cá, ele está brigando contra, né, a direção que é a curva que você quer que iria para cá, né? Então, às vezes isso não é uma coisa desejada. Por exemplo, em oval, né, eles fazem acertos completamente assimétricos para ajudar ou atrapalhar o pneu a fazer coisas de acordo com o que ele pensa. Então, para ajustar essa convergência, a gente tem que pensar nisso. Né? A gente tem que pensar como que o carro, o que o carro está pedindo, como que o pneu está se aquecendo, como que a área de contato do pneu, como que ele está se deformando. Então, todos esses são fatores que devem ser considerados na hora de se ajustar uma convergência. De uma maneira geral, vamos dizer, o que é o ajuste de convergência, né? A gente tem que pensar na resposta que a gente quer ter do carro, onde que a gente quer qual pneu está mais carregado, principalmente. Então ele lá que vai ter um maior efeito naquele momento do seu ajuste de convergência. Por exemplo, nesse caso, uma saída de curva para a esquerda em alta aceleração lateral. Este pneu aqui, né? A caneta desapareceu, vamos voltar com ela. Este pneu aqui, ele vai estar muito mais carregado do que esse. Então, qualquer ajuste que você fizer de convergência ou cambagem neste lado, naquele momento vai ter um efeito muito maior. Então, às vezes, dependendo, você roda até assimetricamente para ter, né, a melhorar um pouco a rotação. De uma maneira geral, se você está fazendo a curva para cá, você tem que pensar o que ajuda o carro a fazer curva, né? Você apontar o pneu para fora vai fazer ele rotacionar mais, sair mais de traseira. A curva sempre aqui para a direita, né? Fomentando esse exemplo que está aqui. Esse pneu, o que vai fazer ele sair mais de traseira? Também apontar para fora. Só que em compensação, ele perde tração, porque ele está indo contra a direção que você está indo, perde. Então, às vezes você tem que ver o que está te limitando. É o carro rotacionar, apontar para sair da curva, ou então você precisa que ele tracione mais, né? Então, pensando nesses detalhes, né, não existe certo ou errado, existe o que vai ser melhor de compromisso para a sua situação. Você deixar a roda mais fechada ou mais aberta vai trazer resultados, e isso é uma avaliação, né, que vai depender muito de caso a caso, e eu não gosto de dar casos gerais e falar assim, roda mais fechada que vai estar mais estável, então roda mais aberto que vai estar mais estável. Isso vai depender do seu carro, do seu pneu, da sua construção de suspensão. Por isso que eu passei esse vídeo inteiro mostrando, olha, quais são os fatores que levam a gente a considerar esse alinhamento. Vou dizer que essa daí é a parte de ajuste fino mais complicada, né, que tem dentro do ajuste de suspensão. Não é simples, né, de compreender um pouco, mas eu espero que com esse vídeo eu tenha introduzido um pouco o assunto para vocês pesquisarem mais e conseguirem desenvolver essa noção, noção assim, não vou dizer noção, mas desenvolver esse raciocínio por trás do que o pneu está fazendo e o que ele está pedindo. E é assim, né, que eu acredito ser a maneira de que você vai chegar mais próximo aí do alinhamento ideal para a situação que você vai encontrar. Então, obrigado aí pela atenção, até o próximo vídeo. Valeu!